Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos fazer a correção da semana 2 do PET 2 do 7º ano de português. Na semana 2, nós temos uma atividade de interpretação de texto, do gênero textual conto, porque na semana 1 vocês iniciaram os estudos dos elementos da narrativa do conto. A primeira coisa é fazer a leitura do conto A Orelha de Van Gogh, do Moacir Sclia. Este é um conto de mistério, ao mesmo tempo com um pouco de humor, né? E que traz uma curiosidade a respeito do pintor Van Gogh. A história de um menino e de um pai. Número 1. Após ler o conto, responda: quem é o autor do conto A Orelha de Van Gogh? Então, o autor do conto é Moacir Sclia. Cuidado para não fazer confusão com o narrador do texto. Quem são os personagens? Como você imagina cada um deles? Então, os personagens são o pai, o filho e a mãe. Eu imagino o pai um homem alegre, criativo e otimista. O filho parece ter uma boa relação com o pai, é comunicativo, acostumado com o temperamento do pai. A mãe parece ser séria, responsável e impaciente com as histórias do marido. Número 3. Percebe-se que o narrador participa dos acontecimentos e os narra como alguém que acompanhou toda a ideia e execução do plano do pai. Então, nós temos aqui um narrador personagem. Letra A. Como é evidenciada essa participação? O narrador do conto é também personagem da história. Sabemos disso, pois o foco narrativo está em primeira pessoa. É o filho, né, que está contando a história do pai na sua infância. Letra B. Retire do texto um trecho que comprova essa afirmativa. Então, o trecho: estávamos, como de costume, à beira da ruína. Meu pai, dono de um pequeno armazém, eu grifei ali as expressões, as palavras, o verbo e o pronome que está em primeira pessoa. Então, estávamos, primeira pessoa do plural, meu, o pronome possessivo em primeira pessoa. Número 4. O enredo acontece de forma linear ou não linear? Justifique sua resposta. Então, o enredo ocorre de forma linear, pois os fatos seguem uma sequência lógica: apresentação, desenvolvimento, o momento de tensão, clímax, a solução e o desfecho da história. 5. A narrativa se desenvolve em torno de um conflito explícito desde o primeiro parágrafo. Letra A. Que conflito é esse? Então, o pai estava devendo um credor e não tinha como pagar essa dívida. Letra B. O pai tem uma ideia para resolver o problema. Que solução é essa? Então, ele decide fingir que possui a orelha perdida de Van Gogh e pretende dar de presente para quitar sua dívida. Letra C. O que levou o pai a ter essa ideia? O pai fica sabendo que o credor gostava de Van Gogh, então estuda a história do pintor. Letra D. O plano do pai foi bem sucedido? Explique. Não. Ao que tudo indica, o credor não acredita que a orelha seja do pintor famoso. Aí ele pega a orelha, né, e joga pela janela. Número 6. Você conhece o significado da palavra labirinto? Releia o último parágrafo. Qual o sentido da palavra no texto? Explique. A palavra foi utilizada no sentido figurado, ou seja, no texto o personagem quer dizer que aquela é uma situação difícil de ser resolvida, uma verdadeira confusão. E aí ele usa a palavra, mas se referindo às confusões que o pai dele entra, né? As situações difíceis que o pai dele acaba não conseguindo resolver. Número 7. Examine as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. Número 1,
No início do conto, prevalecem sentimentos positivos do filho em relação ao pai, mas no final, o filho decepciona-se com o pai e mostra certa impaciência e inquietude. Ele fica um pouco decepcionado pelo pai não conseguir resolver aquela situação difícil, né, em que ele se encontra. Número 2, o narrador conta a história em um momento posterior aos acontecimentos. Verdade, né? Então, ele está contando a história, provavelmente ele já é um adulto, o narrador já está adulto e está contando a história depois que tudo aconteceu. A história se passa na época de infância do narrador. Verdade também. Então, a alternativa correta é a letra D. Todas as alternativas estão corretas. Essa foi a correção da semana 2, galera. Espero que tenha ajudado vocês e espero que vocês façam atividade em dia. Um beijo e até a próxima semana.